Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz. Sempre agradecendo, gente, porque a gente tem que agradecer e muito, não só a vida, mas agradecer as pessoas que estão na nossa vida. E eu vou agradecer hoje a equipe Espirais de Luz, como sempre eu agradeço, porque é graças a eles que são incentivadores, que são opiniões muito importantes, que trazem esses temas, esses questionamentos e fazem com que nós, assim, paremos um pouquinho para pensar e formular um estudo bom que pode acrescentar cada vez mais na vida de vocês. O tema de hoje, pureza de intenções e ações, como devemos ser. Isso é tão importante que vocês não têm noção. Olha só, São Mateus, capítulo 5, versículo 8, fala assim: bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Em São Marcos, do versículo 10 a 3, não, do capítulo 10, do versículo 13 a 16, fala assim: apresentaram-lhe então algumas crianças a fim de que ele as focasse, e como seus discípulos afastassem com palavras ásperas o que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. É interessante a gente ver Jesus impor as mãos, ou dar o passe, né? A bênção através do passe. É lindo isso. É mais interessante você ver Jesus falar assim, assemelhar-se a uma criança. Vamos compreender isso de uma maneira mais tranquila. A pureza do coração é inseparável da amiga simplicidade e da humildade. Então, a pureza, ela anda com duas amigas, a simplicidade e a humildade, não se separam. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo, olha aí, e que traz, renascendo para a vida corporal, todas as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Ou seja, só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente. Porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus, de modo absoluto, que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelhem. Isso está onde, gente? Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, bem-aventurados os que têm o coração puro, no texto simplicidade e pureza de coração. É interessante nós vermos isso aí. Por quê? Nós somos formados de intenção e de ação. Quando você para e você intenta algo, você age depois do pensamento. É aquela coisa assim, eu acordei na cama e tô deitado. Aí eu penso, eu vou levantar, vou escovar os dentes, vou tomar um banho, acho que hoje eu vou passar um gel no cabelo, vou arrumar o cabelo, vou fazer barba, enfim. Você já tem praticamente um certo esquema na sua cabecinha que se chama uma intenção para executar um ato. Olha que legal. E é assim que funciona, tá? Então, a pureza de intenções e ações vem desse ponto de vista. Não é uma questão de evolução espiritual, e sim de consciência pelo bem e para o bem. Olhe como a justiça de Deus nos abre os olhos para a importância do véu do esquecimento. Em qualquer processo de reencarnação, sem ele, as crianças iriam manifestar
logo cedo, as reminiscências de outras vidas, de forma até mesmo rude, não é verdade? E é verdade isso. Mas o que acontece é o contrário. Mas o que acontece é uma representação da ingenuidade. Claro, de uma nova oportunidade que se assemelha a uma vontade íntima que cada uma das criaturas de Deus se depara ao encarar seus próprios erros e às vezes desejar ir para um novo lugar. Você já viu essa sensação? Por exemplo, assim, olha, aquela pessoa que tem um passado meio turbulento e tudo, o que ela faz? Ela deseja muito, sabe, ir para um novo lugar, ninguém tem conhecimento sobre ela, com a única intenção de recomeçar uma vida nova, desprovida de julgamentos, possíveis impedimentos que possam inverter seu quadro de pensamentos viciosos. É como se ele estivesse alimentando uma esperança ali. Então, aquelas pessoas que falam assim, você pergunta, como é que você está hoje? Eu estou bem, já estive melhor, mas eu estou com tanto problema que a minha vontade é de sumir. Eu queria sumir. Sumir não dá, mas não dá para você sumir, meu amigo. Como é que você vai fazer? Aí esse amigo veio falar, eu queria ir para um lugar onde ninguém me conhecesse, ninguém soubesse do meu passado, nem da minha vida, para me recomeçar de novo e construir uma nova vida. E muitas pessoas fazem isso, muitas. Então isso daí assemelha-se ao quê? A reencarnação. Nós estamos em tempos de repensar tudo que pensamos e realizamos. Nessa hora, a compreensão, depois de sua autoanálise, ela vai te levar a conectar o que tem sido suas intenções puras, que poderão gerar suas ações com o mesmo teor. Aquele ditado comum na dimensão física que diz: o que os olhos não veem, o coração não sente, parece perder o sentido mesmo, e com certeza poderia ser substituído por: o que o coração sente nem sempre está à disposição de nossos olhos. Isso explica as várias vezes, por exemplo, que um médium vai agir com a pureza da alma, auxiliar alguém, né, sem se preocupar se aquele irmão está em um bom processo ou não, sem se questionar o que é, o que não é. Mas você deu aquele dinheiro para aquele rapaz, ele vai comprar droga e vai se drogar a noite inteira. Você não acha que você não praticou a caridade, que você foi conivente com essa atitude de autodestruição? Deixa eu te falar uma coisa. Quando ele te pede, ele inventa uma história. Por mais que você tenha noção de que aquela história seja mentira, você fica com o coração comovido. E você cai nessa mentira. Quando você cede e dá o dinheiro. Se não existe uma intenção de retorno se você dá esse dinheiro. Você simpatiza com aquela pessoa, não pela causa, mas por ela em si. Então isso daí é espontâneo, é incondicional. Esse é o significado de ser puro. Não julgar ou agir perante qualquer convenção social. Ajudar pelo simples fato daquele ser existir no plano físico. E assim como ele mesmo, ter os seus direitos de vida e de evolução garantidos pela espiritualidade. Então, Jesus, ele sempre fez isso. Olha, Jesus não importava o que ia acontecer. Ele se pôs na frente de Madalena, quando ela estava sendo apedrejada. E ele fez mais. Ele acordou muita gente que estava ali quando ele falou que atire a primeira pedra quem for livre de pecados. Por quê? Porque essa é a maneira de mostrar para nós que nós somos muito bons em jogar as pedras nos outros. Mas quando nos apedrejam, nós somos vítimas de todas as formas. Essa é a intenção que a gente tem que compreender. Então, quando Jesus faz comparações e cita a nos assemelharmos à ingenuidade e pureza de coração que uma criança que está encarnada possui, graças ao véu do esquecimento, ele nunca afirmou de forma alguma que aquelas crianças
elas teriam já o direito de desencarnar e ir para o plano de luz, assim como todos os espíritos encarnados. Elas também estão em seus processos individuais de evolução. Ele não afirmou, ele afirmou que você tem que se assemelhar àquele sentimento de ingenuidade, de pureza. Mas essa ingenuidade e a falta de contato com algumas atitudes de teor negativo é aí que contribui para o espectro infantil de uma forma a conseguir uma intenção pura, que gera uma atitude pura. Então, é o que estamos vivendo nesse momento. As pessoas estão esquecendo dessa pureza, estão se entregando ao desespero do imediatismo que existia numa realidade onde tudo era permitido. Mas agora, meu amigo, não encontra espaço no novo momento, em que temos que aprender a esperar a adaptação. Não podemos e nem devemos acelerar o tempo de ninguém para concluir ações de todos os tipos em nossas vidas. Ah, meus queridos, é difícil? É fácil? Também. Porque você para pensar e começa a raciocinar e começa a compreender. O negócio é aplicar a compreensão na prática. Essa é a parte mais complicada. Mas é uma questão de treino. O atleta, para correr, ele tem que correr todos os dias, para correr mais rápido. Então, à medida que ele vai treinando, ele vai se aprimorando. O estudante, numa faculdade, numa universidade, para que ele aprenda, ele tem que fazer estágio para praticar aquilo que ele aprendeu. Então, tudo requer teoria e prática, teoria e prática. E é isso o fundamento do espiritismo, teoria e prática. Não adianta você aprender a teoria se você não vai praticar essa teoria. Você não vai aprender, na verdade. Então, não totalizem suas vidas em intenções mesquinhas individuais. Não queiram o controle de tudo e de todos, pelo amor de Deus. As responsabilidades estão maiores agora, gente. O certo é pararmos para respirar, analisar, meditar, ponderar nossas palavras com as pessoas, porque a gente fala coisas que acha que não magoam e magoam. Atitudes que a gente toma, que a gente acha que tem o direito de fazer e realizar, mas se você parar para pensar, essa atitude sua pode ser, às vezes, ser considerada como tóxica. Questionamentos e, principalmente, a capacidade que temos de justificar tudo que fazemos ou falamos, para dar uma desculpa que a gente não está errado, ou de tentar causar uma polêmica sem causa, utilizando-se de assuntos sem muita importância e transformando-os em tempestade dentro de um copo d'água, que é algo totalmente desnecessário. Para quê? Para chamar a atenção para si mesmo e se vitimizar o tempo todo. Uma necessidade de ser vítima, uma necessidade de chamar a atenção, uma necessidade de estar no centro da visão das pessoas. Então, nós estamos em tempos novos. E sabe o que são esses tempos novos? Eles são provedores. Exatamente. Mas eles só são provedores para aqueles que estão aptos, estão abertos a uma parceria. E não aqueles que sempre vão querer ficar julgando. Ah, mas por que isso? Mas por que aquilo? Deixa eu te falar alguma coisa. Eu posso fazer isso. Eu posso falar isso. Eu posso. O eu posso ainda continua na boca daquela pessoa. Ela vai continuar alimentando esse sentimento e vai acabar afastando as pessoas sem compreender o que está acontecendo. Isso é muito ruim. Então, o que você faz? Você tem que compreender que agora tem oportunidade de prática. Há espaço de crescimento para todos. Nós temos que perdoar e compreender todos os setores. Então, quando estiver chateado com algo, sentir aqueles ciúmes,
que nós nunca assumimos, pensar que é mais importante que outras pessoas e que você é insubstituível, achar que alguém não merece sua atenção ou sua presença na vida dele, ou até mesmo se considerar melhor do que muitos por aí, lembre-se de algo muito, mas muito importante. Assim como todos, que você não está assim, valorizando, ou que você está ignorando até mesmo que aquela pessoa possa ter ficado chateada com alguma atitude, uma palavra sua, você também é um espírito que cometeu e comete, pode cometer vários erros, por ter deixado para trás a sua pureza de pensamentos e ações, por ter pensado com egoísmo, com orgulho. Às vezes você não tem a intenção maldosa de prejudicar. Às vezes não, você nem pensou em prejudicar. Mas o pensamento de egoísmo seu é tão grande que seja ser maior do que o pensamento de caridade ou de compreensão que você deve ter. Hoje em dia, nós estamos isolados para que possamos compreender o nosso próximo. Compreender. Olha, o convívio tá tão complicado, existe tanta carência, existe tanta necessidade, né? Que as pessoas estão necessitando umas das outras de tal forma tão intensa que tudo aquilo que a gente fazia quando a gente se encontrava com uma pessoa ou conversava com ela pessoalmente, nós estamos transferindo para o papo online. Se alguém age diferente com você, você já questiona. Por quê? Por que você está assim? Por que você está assado? Peraí, gente, calma. As pessoas têm uma vida própria. As pessoas, às vezes, têm as coisas que elas estão fazendo, estão perdidas naquilo. Não é só o caso de uma ou outra, é o caso de lá e o caso de cá. Quer dizer, se você parar para pensar em cobrar todos os dias as pessoas que não conversam com você, o que está acontecendo que ela não está falando com você, você vai ter que lembrar de todas as pessoas que você também não está conversando e que você tem que dar atenção. Vamos compreender, vamos deixar o outro respirar, deixar o outro ter um espaço ali. Você não sabe a que cargas está a vida dele. Então, não julguem. Não julguem. Haja com boa intenção. Seja puro de coração. Primeiro, você tem que entender que você está sendo uma pessoa que está mudando, que está se melhorando, que está crescendo e evoluindo dentro de um processo pandêmico. O outro amiguinho, coleguinha seu, também tem que ter um nível de compreensão que você também está passando por várias coisas e que a sua mente está também fervilhando, querendo atenção, querendo carinho, mas não é só você que tem essa necessidade. É você, o seu coleguinha que não deu bom dia, a sua coleguinha que você não está conversando com ela mais, aquela que você conversa todo dia, a que está lá não sei onde, a que está lá aqui pertinho, a que está na esquina. Por exemplo, se você deixar de... Eu não saio, eu praticamente fico dentro de casa muito tempo, realmente, no isolamento. Se eu deixar de ir na esquina, comprar algo, tomar um café às vezes, ou comprar um copo de café para trazer para casa, a dona da mercearia pergunta por que eu sumi em plena pandemia. É engraçado. Mas por que você sumiu? Eu virei para ela, porque eu estou fazendo isolamento social. Você vai receber alguém de sua casa? Não, eu estou fazendo isolamento social porque eu não quero quebrar as regras da Organização Mundial de Saúde. Você cala a boca da pessoa, entre aspas. Você conscientiza, você não cala as bocas. Você tem que conscientizar as pessoas para que elas possam também agir com as intenções puras e as ações puras. Gente, muito obrigado por me ouvir. Porque é isso que é importante.
ter e treinar a nossa paciência na pandemia é o que vai gerar a nossa humildade, a nossa compreensão e vamos agir de coração puro, com intenções puras, com amor e bondade sempre. Ó, agora com uma intenção bem pura, o que você vai fazer? Você vai lá no Facebook curtir a página Espirais de Luz, vai lá no YouTube, vai se inscrever no canal, ok? E ativar o sininho para você ser avisado das palestras que são publicadas. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma para você e a gente está sempre aqui. Muito obrigado, beijos de luz e até a próxima.